Queridos, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Eu quero ler apenas uma frase desse versículo e te contextualizar. Deus falou muito forte ao meu coração na madrugada essa semana. Eu estava orando e falando com Deus, ali pelas 5 da manhã, eu disse: Senhor, sabemos que o Senhor tem uma palavra de Deus para nós. Deus me levou nesse texto e eu anotei algumas coisas. 2 Reis 1:9, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, olha na parede, está aí. Eu só quero falar de uma frase. Homem de Deus, desce. Homem de Deus, o rei ordena que tu desças. É uma outra tradução, tem uma tradução mais antiga, que diz: homem de Deus, desce, amém? Eu quero te contextualizar a respeito desta palavra. Acabe governou Israel por um período longo de tempo, casou com Jezabel, uma rainha estrangeira, idólatra, terrível, maligna, maligna. Teve alguns filhos, e quando Acabe morreu, Acasias, o seu filho, entrou no seu lugar para reinar em Israel. Só que Acasias, antes de ser rei, ser coroado rei, ele caiu do terraço e quebrou umas costelas. E ele pegou e ordenou a alguns homens da sua casa que fosse até Ecrom consultar Baal-zebute, que era um ídolo levado por Jezabel para Israel. E quando esse pessoal estava indo, Deus avisou Elias, Elias os interpelou ali, parou eles no caminho e disse: onde vocês pensam que vão? Nós estamos indo consultar, a pedido do rei, consultar Baal-zebute em Ecrom para saber se ele vai ser curado desta enfermidade. Elias falou para eles: olha, faz o seguinte, avisa para esse rapaz, avisa para o rei que da cama que ele subiu, ele não descerá, ele vai morrer. Por acaso não tem Deus em Israel para que ele consultasse? Eles voltaram no meio do caminho, antes da hora. O rei: o que aconteceu? Não, um homem assim, com uma pele de camelo, uma capa. Ele falou: já sei, é Elias. E daquele ponto, Deus mandou que Elias subisse no monte e ficasse ali. Aí ele enviou um capitão com 50 homens, e chegou até lá e disse: o rei ordena, homem de Deus, desce. Aí ele disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo na sua cabeça e destrua todo mundo. Torrou todo mundo, virou tudo queimadinho. Aí o rei ficou grilado e mandou outro capitão de 50. Aí ele chegou com a mesma conversa: homem de Deus, o rei ordena, desce. Ele disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo na sua cabeça. Não deu outro, irmãos, morreu todo mundo torrado. Ele mandou um terceiro. E esse terceiro, de bobo, ele não tinha nada. Ele não chegou lá com nenhuma arrogância, pelo contrário, se humilhou. Falou: tenha como preciosa a minha vida aos teus olhos, profeta, homem de Deus. Desça e vamos comigo até o palácio. Aí o anjo do Senhor falou para Elias: com esse aqui você pode ir. Pode descer daí, vai, não temas, não fique com medo, não tenha medo. E Elias desceu e foi com eles. E falou para o rei a mesma coisa que ele tinha falado para aqueles homens que estavam indo a Ecrom para consultar Baal-zebute. Falou: olha,
Por acaso não há Deus em Israel para que você consulte um ídolo? Paulo diz que quem consulta ídolos ou quem ora para ídolos está consultando a demônios. Daí a indignação de Deus para um rapaz que foi criado, Acabe conhecia as leis de Deus. Jezabel não, era idólatra, maligna, malvada. Foi comida pelos cachorros, caiu também, igualzinho esse filho dela. Aí, queridos, ele disse, olha, dessa cama que você subiu, você não descerá, você vai morrer. Porque ao invés de consultar a Deus, você foi consultar demônios, ídolos, imagens. Eles faziam imagens, poste-ídolos, que são imagens grandonas e colocavam nos altos para que as pessoas adorassem. Eles faziam os nichos, faziam as estatuazinhas pequenininhas para a pessoa colocar na casa, de Baal Zebute. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência. Foi disseminado isso também pela Igreja Católica Apostólica Romana. E, infelizmente, no mundo inteiro tem-se esse costume de se dobrar diante de ídolos. Vamos pular isso aí? Elias tinha recebido uma ordem de Deus para permanecer no monte. Por isso, ele só desceu quando Deus ordenou. Quando o anjo do Senhor falou para ele, agora você pode descer. Amados, monte fala de estar mais perto de Deus. Monte fala de consagração, de obediência, que nós ouvimos hoje de manhã. Monte fala de separar-se para Deus. Monte fala de santificação, de ser separado para Deus. Buscai, pois, a santificação sem a qual não vereis o Senhor. É o que nós devemos fazer. Orar, receber uma palavra de Deus e obedecer. Porque Deus conhece as nossas vidas, necessidades. E quando Deus nos chama das trevas para a sua luz, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Ele não tirou das trevas, da idolatria, da macumbaria, da feitiçaria, por acaso. É porque Ele te ama, quer te salvar e te levar para o céu. Amém? Então Elias foi tentado por 2 capitães, por 2 primeiro, né? A sair dos caminhos do Senhor, a descer do monte, a quebrar uma ordem de Deus, a quebrar a santificação. Elias era um profeta respeitado, homem de Deus, realmente. Ele foi tentado a desobedecer a Deus, a baixar o nível. Presta atenção numa coisa, quando nos convertemos, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós nos batizamos, nós nos entregamos a nossa vida para o Senhor. Você está dizendo que a partir de então, você é salvo, por quem crer e for batizado será? Quem não crer já está condenado ao inferno. Então, quando Deus nos chama, querido, Ele quer algo grande para você. Ele quer que você viva em novidade de vida, que você seja separado para Deus. Isso significa não fazer o que os gentios fazem. Isso significa não fazer o que Jezabel ordena. Quando Deus nos dá uma vocação, quando Deus te mostra o seu propósito, o seu plano para a sua vida, que o plano de Deus é te levar até o céu, é salvar a sua vida, Ele traça uma linha a seguir.
Ele sabia o que estava fazendo, ordenando ao profeta que ficasse no monte. A gente fala assim, poxa, Elias não era nada bonzinho, matou 100 pessoas, matou 102, o capitão e mais 50, e depois o capitão e mais 50. Deixa eu te falar uma coisa, Deus conhece todas as coisas, a intenção do maligno, Deus conhece os nossos inimigos, e Ele traça uma linha, Ele mostra para você o nível que você tem que manter de santidade, de separação para Deus. Ele te livra de todo o embuste, de todo o engano do diabo. Pode ter certeza disso. Confia em Deus. Confia no Senhor. É palavra de Deus. Confie no Senhor e sereis salvos. Confie nos profetas do Senhor e prosperareis. Então Deus te coloca num patamar, te coloca num nível espiritual. E o que Deus quer é que você mantenha esse nível, para que os seus inimigos sejam derrotados. E quando eles se levantarem contra você, você pode pedir a Deus para cercar a sua casa com fogo. Porque eles vêm de galera, de 50 em 50. Às vezes vem uma legião de demônios. A nossa luta, queridos, é espiritual. A nossa guerra hoje é espiritual. Lá eram pessoas movidas pela mão de Jezabel, movidas pela mão de Acasias, filho de Acabe, pior rei, mau, que se desviou por completo de Deus. Então Elias foi tentado a baixar de nível, a descer antes da ordem de Deus, porque se Deus falar, vai, você pode ir, mas se Ele não falar nada, fica quietinho no seu canto, de boa, relaxando. Mas se Ele te ordenar, vai, é melhor você ir. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, amados, Deus mostra o nível que você tem que manter de oração. O grande problema é, estamos obedecendo a Deus como Elias? Estamos no monte? Estamos firmados na rocha que é Jesus? Estamos orando todos os dias? Isso é para pastor, não é não, queridos. Preste atenção. Os meus inimigos são seus inimigos. Os nossos inimigos são os inimigos de Deus. É lógico que cada um tem um nível de batalha. A minha batalha é outro nível. Por isso eu tenho que seguir as instruções de Deus. Mas luta sempre teremos. A vida é luta renhida. Viver é lutar. Lutar contra nós mesmos, os nossos desejos, contra os nossos inimigos, contra capitães de 50, de 100, contra legiões. O diabo não refresca para ninguém. E Deus quer te levar a um nível que você continue ali, em obediência a Deus. Porque quando Deus libera uma palavra, todos os seus inimigos são destruídos, queimados, são derrotados pela mão poderosa do Senhor. Amém? Então, queridos, quando Deus nos vocaciona, Deus nos chama, Deus tem um propósito. E o alvo do inimigo é te distrair e te fazer fugir do propósito de Deus. Desviar do propósito de Deus. E quando a coisa aperta muito, sabe o que nós queremos fazer? Descer do monte. Se Elias tivesse descido, na primeira ou na segunda vez com aqueles capitães, a vida dele estava em risco, porque ele não recebeu nenhuma ordem para descer, ele recebeu a ordem para subir.
Ele só foi livrado, Deus só amarrou o inimigo, fechou a boca do leão, como nós falamos, porque ele foi obediente a Deus. Irmãos, como é que é isso, querer descer do monte, sem autorização de Deus? Isso vem, queridos, de várias formas. Eu sou muito prático. Muitas vezes, de repente, você começa a prosperar financeiramente. Aí você acha que é Deus. É lógico que Deus nos chama para prosperar. Mas vê de onde está vindo o seu dinheiro. Vê de onde está vindo a sua prosperidade. Porque prosperidade sem Deus é miséria. O diabo dá com uma mão e toma com a outra. Se é ilícito, não é de Deus. Muitas vezes, querido, o diabo quer fazer você descer do monte. Sugestionando. Muitas vezes ele vem e diz, para que isso? Esse negócio de orar 1 hora por dia, isso é para o Rosemir, deixa o Claudemir se virar. Isso é sugestão do diabo, queridos. Para o Rosemir, Claudemir e outros líderes da igreja, nós temos que orar 2, 3, 4, 6 horas por dia. Nós não podemos baixar o nível. Muitas vezes você entra na igreja, que unção, que presença, que coisa tremenda. O que é unção para você é cruz para mim. O que é unção para você é cruz para a liderança, é jejum, é oração. Você sabia disso? Se eu quero um culto com a unção e presença de Deus, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a cruz do Senhor. E nós sabemos que uns são e outros não são, né? Nossa, que lindo! Aquela igreja tem uma unção tremenda. É porque tem alguém pagando um preço. É porque tem alguém orando incessantemente. É porque tem alguém que está carregando a cruz dele e a sua. Irmãos, reunião, palavra, sem unção é discurso. Sabe o que acrescenta na sua vida? Nada. Música sem oração é simplesmente uma música. Não te acrescenta em nada. Nós precisamos orar. O que vai encher o seu coração é quando os músicos são consagrados a Deus, estão no monte, são separados, se santifica, busca o Senhor, ora, jejua, paga o preço. Aí ela toca no coração, aí ela alcança as nações, aí ela vai, porque é o Espírito de Deus que está levando. Não é o homem, é Deus. Quando a pessoa ouve o Espírito de Deus, entra no ouvido e desce para o coração, para a alma da pessoa, para satisfazer, para que ela possa degustar da presença de Deus, para que ela possa se alegrar com a presença de Deus, aleluia. Que ela possa ser curada pela presença de Deus. Irmãos, o grande problema é que muitas vezes o inimigo quer que você desça do monte, baixe de nível, de uma maneira imperceptível. E esse é o grande problema dos últimos dias. Esse é o grande problema dos últimos dias, com pastores, com líderes, com megas igrejas. O diabo já traçou também o plano. Se Deus tem um plano, um propósito, não se iluda, o diabo também tem um para te derrubar. Ele tem um para derrubar as megas igrejas, para servir de escândalo. E principalmente hoje, nos últimos dias, que a gente está vendo escândalo a rodo para todo lado.
de todas as maneiras, financeiro, sexual. É terrível, terrível. Cada coisa que é feita em nome do Senhor. Mas tudo isso tem que acontecer, senão não ia se cumprir aquele versículo. Senhor, em teu nome eu curei, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônio. Deus vai falar: aparta de mim, maldito! Você praticou iniquidade. Iniquidade é não ter regra, é você pregar a palavra de Deus e ir para o prostíbulo, é você pregar a palavra de Deus e encher a cara de goró. É o homem de Deus, é o profeta, o famoso, da mega igreja, prega a palavra de Deus, mas tem 3, 4 esposas. E não está satisfeito, está sempre bulinando as irmãs da igreja. Sabe, queridos, esse é o grande problema, porque o diabo vai minando, tentando minar a pessoa, ela nem percebe. Um dia uma simples foto, ou está passando no Facebook, ou qualquer rede social, lá vem uma mulher quase nua, no outro dia já é nua, no outro dia já está virada do avesso, no outro dia, aí quando vê o freguês, desceu do monte. O diabo nem mandou os 2 capitães, mandou um. O freguês já foi na onda. Irmãos, como Deus se agrada de nós quando começamos bem. Sabe aquele entusiasmo do primeiro amor? Sabe aquele entusiasmo da conversão, aquela alegria gerada pelo Espírito no seu coração? Algo puro, que ninguém consegue tirar. Sabe, queridos, aquele desejo de se separar, de subir no monte, de se consagrar. Não estou falando para ir para o Mendanha não, tá, irmãos? Subir no monte, entenda, é estar próximo de Deus. É buscar, é separar do mundo. O que o mundo faz, eu não faço. Eu não sou o mundo, nós não somos do mundo. A nossa pátria é o céu. Sabe aquele desejo de consagração justo? Sabe quando nós queremos ser santos, porque Deus diz: sede santos porque eu sou santo. E você busca a santidade, você se consagra. Sabe, queridos, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aí Deus começa a acrescentar as coisas na nossa vida. Bons tempos aquele, quem já tem mais de 10 anos de conversão, porque o diabo vai imperceptivelmente minando isso, tirando a sua alegria, dando fecha nas suas finanças, tocando no corpo. Enfermidades, problemas de casamento, problemas com filhos. E a coisa vai desgringolando aos pouquinhos. Sabe, queridos? Sabe quando somos guiados pelo Espírito Santo? Irmão, vamos fazer tal coisa. Para aí, eu vou orar primeiro, se Deus permitir, eu vou. Se não permitir, eu não vou. Se Deus falar, desce do monte, pode ir, aí você vai. Se não, queridos, é um desses capitães que foi atrás de você, tentando te embromar. É o diabo usando uma pessoa. Sabe, queridos, então nós começamos bem, buscando ao Senhor, o reino de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo. Mas aí vem um capitão, aí vem o capiroto. Desce do monte. O rei ordena. Qual rei? Acasias, malvado, terrível, filho de Acabe, tinha pedigree. Quem era ele para ordenar a um homem de Deus, a um profeta do Senhor, alguma coisa? É o diabo querendo mandar em Deus. Você percebeu isso?
Muitas vezes ele tenta dar ordens para nós. Mas não é assim que funciona, querido. Irmãos, preste atenção, e muitas vezes, imperceptivelmente, nós começamos a descer do monte. Para que ir na igreja toda semana? Virou barata de igreja? Capitão de 50. Não aguento essa mulher mais não. Converteu, pensei que ia virar gente. Parece que está do mesmo jeito e agora não sai da igreja. Dê glória a Deus, estrelinha, pula para cima. Se a pessoa está querendo ir na igreja. Porque o diabo só leva a pessoa para o mal. Para o mal. E Deus diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Aí começa a proibir a mulher, as crianças, macaco, papagaio de ir na igreja. Macaco, papagaio e cachorro pode proibir mesmo, deixa em casa. Agora, os filhos, mulher, o marido, não cai nessa besteira não, não dá uma de Acasias não. Sabe, queridos, aí muitas vezes, nós começamos a descer aos poucos do monte. Quebramos a nossa santidade. Orava 1 hora por dia, agora se estiver orando 5 minutos é muito. Fiquei 1 ano orando, 1 hora por dia, não aconteceu nada. Você que pensa que não aconteceu nada. Porque o diabo se levanta e você nem percebe. Ele envia um capetinha para tentar te barulhar. Ele envia um capitão, envia outro. Sabe, queridos? Deixa eu te falar uma coisa. Se você começar a descer, eu quero te dar um conselho. Volte ao primeiro amor. É a única maneira de quebrarmos isso. Volte ao primeiro entusiasmo. Quando você se converteu, busque a Deus, ore, leia a Bíblia. Larga o celular para lá. E vai buscar a presença de Deus. Queridos, temos que voltar ao primeiro amor. Porque somente ali há perdão. Somente quando nos arrependemos e voltamos ao primeiro amor. Porque muitas vezes, querido, o diabo, ele não faz você pecar. Mas imperceptivelmente, sabe o que ele faz? Ele coloca embaraço na sua vida. Não é pecado. Paulo diz, olha, desembaraçando das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para a suprema vocação. Muitas vezes, querido, qual é o embaraço? Vizinho, parente que chega de mala e cuia, uma construção que você começou, mas domingo eu tenho que terminar aquele pedacinho de cimento. Aí pula um domingo, pula 2, pula 3, quando você percebe, você está indo na igreja, quando vai dia de ceia, nem isso. Sabe o que é isso? O diabo colocando embaraço na sua vida. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. As outras coisas, Deus. Irmão, se eu bobear 2 minutos, eu não venho para a igreja. Quem tem chácara aqui? Quem mora em chácara? Só eu e o Sandro, né? A Mara. Vou contar uma coisa para você, chácara. Se você bobear, todo dia tem serviço. E muito, não é pouco. Todo dia. Aí se você não falar, não, eu vou para o monte, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou ter comunhão com os irmãos. Está longe, irmãos, eu estou a 86 quilômetros daqui, morando. Pergunta, nem pense 2 vezes, cachorro quebrou a perna, vai ficar com a perna e se quebrar a cabeça, fica aí com a cabeça quebrada, o diabo não vai colocar embaraço nenhum na minha frente.
Ah, a Dalva está gripada. Eu levo ela direto para o hospital, larga e vem para a igreja. Ué? Tem gente que tem criança, menino chorou, corre, bem no horário do culto. Irmãos, isso é latada, isso é capitão de 50. Isso é o diabo colocando embaraço na sua vida. Ora e casca para a igreja. Ah, eu tossi de terno. Aí agora eu acho que eu não vou para a igreja. Para, irmão, arruma uma máscara. E casca fora. Sobe no monte. Amém? Irmãos, para encerrar, ninguém está livre de tentação. Sabe, queridos, muitas vezes nós olhamos para o vizinho, para o irmão, e pensamos, bom, vida boa é do vizinho, não é? Vida boa é do pastor. Não trabalha, não faz nada, só fica pregando na igreja. Vou falar nada não, tá, irmãos? Prefiro não comentar. Irmãos, presta atenção, muitas vezes o diabo vem imperceptivelmente. Irmãos, muitas vezes nós sabemos discernir os ataques violentos do diabo contra a nossa vida, contra as finanças, mas presta atenção numa coisa. Nós temos que saber discernir os bochichos do diabo, os embaraços que ele coloca na nossa frente, para que você desça do monte. Discernir um ataque violento é fácil. O diabo vem e tenta arrebentar com tudo, força a sua cabeça, é uma seta de enfermidade. Tem alguém falando mal de você, isso é coisa do cão. Você sabe, mas quando a coisa é bem sutil? Muitas vezes, queridos, a tentação vem através de maus conselhos. O que Acasias fez, essa cabeça de pudim? Mandou consultar Baal, pronto, deixa para lá em Ecrom. Mandou consultar o capiroto. Pronto. Ele queria conselhos, ele queria um conselho de Baal, Zebute. Muitas vezes, queridos, a tentação vem através de maus exemplos. Ah, o irmão fulano fez isso. Está na igreja, o pastor não falou nada. Você sabe se o pastor falou ou não falou alguma coisa? Ou muitas vezes a pessoa é de maior, vacinada, irmão. Então, muitas vezes, querido, porque o irmão fulano fez, eu também vou fazer, é ruim, hein? Se alguém cair num buraco, você vai lá também cair no buraco? Irmãos, o grande problema é, 2 Coríntios 11, 3 e 4, diz que, se possível, o diabo se transforma em anjo de luz. E às vezes nem percebemos. Muitas vezes, querido, a tentação vem através do nosso coração, que é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é extremamente enganoso. Mas eu quero, é o meu desejo, eu amo isso aqui, seu coração está te levando para o buraco. Nunca confie no seu coração. Você tem que confiar no coração de Deus, que te ama, que se importa contigo, aleluia. Irmãos, todos que trabalham na obra de Deus sofrem tentação. O que nós temos que fazer? Ou quem não trabalha também sofre tentação. Nós temos que pedir a Deus para ter misericórdia de nós e não te deixar servir de escândalo, não te deixar cair, para que você permaneça de pé. E sempre, amém. Cair jamais, desistir jamais, ir no engodo do diabo jamais. Sabe, queridos,
Só o arrependimento e a humilhação na cruz permite manter o nível original da nossa vocação, do propósito de Deus para a nossa vida. Percebeu que deu uma mancada? Vá para a cruz. Fala: Senhor, me perdoa. Senhor, limpa a minha mente, o meu coração, lava com o sangue do Cordeiro. Irmãos, eu oro isso todo dia. Eu começo a minha oração: Senhor, lava-me com o sangue do Cordeiro. Tira a mancha, tira o pecado do meu coração, da minha mente. Senhor, tira. Lava-me, Senhor, e eu serei limpo. Purifica-me, Senhor, e eu serei puro. É a oração do salmista. É a oração que Deus deixou na palavra dele. Amém, queridos? Irmãos, nós precisamos fazer isso todo dia. Precisamos nos arrepender, nos humilhar diante de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi pecou, errou várias vezes, e a coisa foi feia. Mas o que ele fazia? Se humilhava na presença de Deus e falava: Senhor, eu sei que eu errei. Pode arrumar o cacete. Vocês já viram lá quando Davi mandou fazer um censo sem a autorização de Deus? Davi estava tão empolgado, às vezes você lê aquilo ali e não entende. Ele estava tão empolgado com o seu reino que ele pegou o IBGE e mandou fazer um censo. Conta para mim quantos homens de guerra nós temos. Davi é guerreiro. Conta a população. Conta os homens que podem ir para a guerra, os jovens que irão também depois. Deus mandou ele fazer isso? Não. Ele queria saber, ter uma estimativa para saber que tipo de inimigo que ele podia desafiar, enfrentar. Irmãos, é o mesmo que você querer saber algumas coisas de Deus que Ele não fala, que Ele não ordena. Deus mandou uma praga e começou a dizimar o povo de Israel. Sabe o que Davi fez? Senhor, não foram eles que pecaram, fui eu. O que eu tenho que fazer agora dessa mancada, essa batatada que eu dei? Ele teve que subir no monte, ir lá em Araúna, lá no monte onde foi construído o templo, lá no monte onde Abraão ia sacrificar o seu filho. Comprou de Araúna, Araúna falou: meu rei está aqui, o novilho, está aqui a lenha. Ele falou: eu não vou fazer nada que não me custe, porque quem deu a mancada foi eu. Comprou dele, fez o sacrifício, e quando ele acabou de se humilhar diante de Deus e chorar pelo povo a quem ele amava, a praga cessou, mas o anjo já tinha dizimado centenas de milhares de pessoas. Não foi brincadeira. Mas ele sempre voltava ao primeiro amor, ele sempre se humilhava diante de Deus, ele sempre se voltava para a cruz, para o Cordeiro, para o sacrifício. Irmãos, para manter a nossa vocação e manter o nível original para qual Deus te chamou, Deus te colocou até agora, nós precisamos de ir à cruz, nos humilhar diante de Deus. Feliz é a obra ou igreja que nesses últimos dias ouve e aceita a advertência do Senhor. Deus está nos advertindo constantemente. Eu me lembro que em 2019, Deus mandou que eu liberasse pelo menos umas 15 palavras sobre a volta de Jesus, alertando a igreja, advertindo a igreja. Irmãos, se em 2019 estava próximo e agora está pinga não pinga, diz o goiano. Jesus está às portas.
Falta segundos no relógio da eternidade de Deus, para que Ele volte. Nós nos envolvendo com coisas terrenas, coisas que não ficaram aqui. Não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Estamos preocupados em edificar casas, como diz o profeta Amós, apaineladas. Estamos preocupados em fazer um monte de coisa, queridos, preste atenção. Jesus está voltando, tudo isso vai ficar para o anticristo e todos aqueles que não forem salvos. Devemos nos preocupar em salvar almas, ganhar pessoas, porque há milhares e milhares de vidas de parente meu, seu, que está indo para o inferno de cabeça para baixo, e nós estamos preocupados com coisas naturais, terrenas. É Deus advertindo. É Deus falando que Ele está às portas, o noivo está chegando. E nós, a igreja no Brasil está bagunçada, suja, enlameada, escândalo atrás de escândalo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é que Deus ordena que suba e não desça e não escute a voz do inimigo? O que é limpo de mãos e puro de coração, esse subirá ao monte do Senhor e só vai descer quando Deus der uma ordem. Sabe, queridos, nós estamos nos últimos dias. E muitas vezes não aceitamos a advertência do Senhor. Falei tudo que eu tinha que falar para chegar nesse ponto. Agora que eu vou começar a terminar, tá? Irmãos, começou misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Já é quase 9 horas, eu tenho que comprar minha pizza e assar a pizza e jantar. Calma, irmãos. Quem rejeita a voz do inimigo, homem de Deus, desce. Esse subirá ao monte do Senhor, porque ele tem mãos limpas, um coração puro. Coração puro, presta atenção. Um coração puro é um coração sem misturas. É como ouro refinado. Esse é o coração puro que sobe ao monte do Senhor, que estará um dia na Jerusalém celestial, preparada para os remidos e os anjos do Senhor. Queridos, feche os seus olhos. Pensa um pouquinho nesta palavra. Pensa só um pouquinho. Você já subiu ao monte do Senhor. Você já é separado, separada por Deus. Você é homem e mulher de Deus. Não desça sem uma ordem de Deus. Deus te chamou das trevas para a sua luz. E é na sua luz que vemos a luz. Agora, se você já desceu do monte, ouviu a voz do inimigo, o primeiro capitão que chegou na sua casa, chegou até você e você cedeu e desceu do monte, se desviou do plano de Deus, do propósito de Deus de te salvar. Você tem uma chance tremenda de voltar aos braços do Pai. Ele te disse através da canção que Ele te ama. Ele te chamou de filha, de filho. Volte para o Senhor. Ele
Ele está te esperando de braços abertos. Você que estava morocochô, desanimada, que vinha na igreja de vez em quando, muda a sua atitude a partir de agora, pelo amor de Deus. É uma advertência de Deus. Volte para o Senhor. Você está tendo uma oportunidade que milhões de pessoas não têm. Pessoas que estão lá no mundo, afundadas no pecado, querendo uma chance para sair. Alguém que lhe dê a mão, que o ame, que cuide dele, mas não tem essa chance. Você está tendo. Você que nunca tinha feito uma decisão por Jesus de fato e de verdade, faça isso agora. Faça um propósito de buscar a Deus, de subir no monte, de se separar para Deus, de se santificar, de encher a sua lamparina de azeite, de buscar a unção de Deus, de ser melhor a cada dia. Marcelo Augusto vai cantar um trechinho dessa canção. Enquanto você pensa, e se você se decidir por Jesus e quer reconciliar ou voltar, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Eu estou contigo, eu te fortaleço. Confia, descansa, eu cuido de ti. Meu filho, eu te amo. E em todo tempo eu estou contigo, eu te fortaleço. Confia, descansa, eu cuido de ti. Te agradeço porque és fiel, já posso sentir teu grande amor por mim. E a cada dia eu posso confiar, entregar tudo e descansar em ti. E quando eu preciso, me deito em seu colo e lembro das belas canções sobre ti. Meu esconderijo, meu lugar secreto, deitado em seu colo, eu posso te ouvir. Meu filho, eu te amo. E em todo tempo eu estou contigo, eu te fortaleço. Confia, descansa, eu cuido de ti.